Quando Jesus começou a pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, essa pregação estendeu em toda a região circunvizinha, tanto dentro da Judéia, Galiléia e etc. As pessoas que ouviam falar de Jesus criavam curiosidade para o conhecer e se aproximar. Então muitas pessoas passaram a seguir, acompanhar Jesus, saía de suas casas, saía de suas aldeias, para vir ouvir a mensagem pregada por Jesus e de fato testificar que Jesus não é um impostor como outros supostos messias que havia aparecido dentro da Judéia em alguns anos atrás. As pessoas vinham e via que de fato Jesus é o escolhido de Deus, era o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar aquele que havia se perdido. Muitos começaram a aglomerar, começaram com cerca de 12. Desse 12 foi multiplicando e logo uma massa vai ser chamada de discípulo. E dentre esses discípulos que vai ser discipulado por Jesus, ele separa 12 para ser apóstolo. Esses 12 apóstolos estavam com a vocação de pregar o evangelho. Os 12 estavam com a responsabilidade de discipular outras pessoas para que estendesse a pregação do evangelho de salvação do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Dentre esses que seguia Jesus, um casal que morava em uma pequena aldeia chamada na Bíblia de Emaús. Essa aldeia ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. 2 discípulos saem da sua aldeia acreditando naquela mensagem que foi informada para eles acerca de Jesus. Porém, quando eles ouviram as mensagens que Jesus pregava, eles entenderam que de fato Jesus é o Filho de Deus. É o que era prometido, é o que os profetas, como o próprio Deus falou em Gênesis 3,15, como Moisés falou em Deuteronômio 18,15 também, assim como o salmista e o proverbista também falaram acerca de Jesus. De fato, eles acreditaram e eles se tornaram um discípulo de Jesus. E Jesus começa a pregar vários tipos de sermões. Pregando esses sermões, Jesus consegue ganhar os corações desses discípulos e ele se torna um seguidor do mesmo. Dentre as mensagens que Jesus está pregando para esses discípulos, é a mensagem que ele precisa morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Partindo dessa premissa, a mensagem para consolar os corações dele acerca daquilo que estava vindo para cima de Jesus, acerca daquilo que Jesus tinha que cumprir, o que estava escrito para a remissão dos nossos pecados. Alguns ficavam tristes, outros ficavam desanimados, outros desacreditados daquilo que Jesus estava falando devido ao fato de Jesus falar que tinha que morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Dentro disso, os momentos finais do ministério de Jesus chega. Vai para o Getsemane, lá dentro eles passam a aflição, a agonia de carregar todas as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas fraquezas e deficiências espirituais. Dentro disso, Jesus vai para o Getsemane, sai de lá agoniado, pede para 3 auxiliar ele, interceder por ele nas orações. Infelizmente, eles cochilaram, Jesus sai. Quando sai do Getsemane, sai agoniado, em busca de um refúgio, mas ele sabe o caminho que tem para trilhar, pois o Pai havia mostrado para ele o caminho que ele ia trilhar. Ele então sai caminhando, sai agoniado, até que chega o momento da sua traição. Judas Iscariote entra em cena, beija Jesus, e Jesus então é conduzido até o Sinédrio, é conduzido até o sumo sacerdote. Começa esse paralelo de julgamento. Dentre esses julgamentos que eles julgavam Jesus, não acharam nada que o pudesse condenar. Jogava para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos também julgou Jesus. E ele percebeu que não interrogou Jesus e percebeu que não havia nenhuma culpa nesse Nazareno. Na noite anterior, a mulher de Pilatos, Cláudia, ela teve um sonho revelador que instruía, melhor dizendo, a Pilatos não se envolver, não sujar as mãos deles acerca desse Nazareno. Cláudia conta para Pilatos, e Pilatos usa uma estratégia para não se envolver.
Ele sabe que Barrabás está preso e que esse Barrabás, então, tem um currículo muito sujo dentro da sua sociedade. Há quem diga que quando Pilatos tomou essa atitude, a intenção dele era que o povo simplesmente escolhesse para que fosse libertar Jesus. Mas infelizmente a massa estava influenciada pelo sistema religioso da sua época. Então eles preferiram escolher Barrabás e condenar a Jesus à morte de cruz. E esse é um plano de Deus e tinha que acontecer. Partindo dessa premissa, Jesus morre. Quando Jesus morre, os discípulos são dispersos. As dúvidas começam a acontecer. O paralelo, ele diz que ao terceiro dia ressuscitaria, começa a vir em xeque. E o tempo passa, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia passa. O terceiro dia passa, Jesus ressuscita, as Marias descem no sepulcro, não encontram o mesmo. Elas voltam para casa, notificam que chegou no sepulcro, estava vazio. Pedro desce no sepulcro e percebe que também está vazio. Eles entenderam através do lenço dobrado que Jesus havia ressuscitado. Eles agora estão tranquilos, esperando Jesus se manifestar, aparecer para ele. Em contrapartida, o terceiro dia passa, Jesus então não se manifesta para ele. E logo as dúvidas daquilo que Jesus havia falado, que ia morrer, ressuscitava ao terceiro dia, começou a crescer dentre eles. Prova disso é que esses dois discípulos vai voltando para Emaús. E a Cleopas e a sua esposa, vai voltando para Emaús simplesmente desacreditado acerca daquilo que Jesus havia falado. E Jesus, a primeira coisa que faz antes de se apresentar para os outros, é ir em direção ao caminho de Emaús. Porque eles estão voltando para casa desacreditado, decepcionado daquilo que Jesus havia falado. E voltando para casa, Jesus cola junto dele. Talvez você ouviu algo de Jesus e está decepcionado, está desacreditado, porque até agora você não viu nada. E você pode estar andando triste, desanimado, voltando para sua casa, voltando para sua história, talvez para as práticas antigas, dizendo que Jesus não vai cumprir aquilo que prometeu. Jesus se aproxima dele, o detalhe é que ele está tão aflito que não percebe que Jesus está do lado dele. A aflição é tão grande que Jesus se aproxima dele e pergunta: o que é que vocês estão conversando entre si? E olha o paralelo que eles vão começar a falar com Jesus. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que lá aconteceram esses dias. Acerca de Jesus de Nazaré, olha o verbo, e nós pensávamos, não pensa mais, que ele era o profeta prometido, que ele falou que morreria, ao terceiro dia ressuscitava, mas até então não ressuscitou. Eles estão voltando para casa desacreditados, desviados, porque Jesus não apareceu para ele, não fez da forma que ele achava que deveria ser feito. Só que Jesus tinha que fazer da forma que o Pai designou. E às vezes, quando as coisas não acontecem da forma que a gente pensa, que acha que deve ser feito, a gente desacredita, perde a fé, a gente desvia, perde a conduta. Eles vão andando, Jesus cola do lado deles. Quando chega próximo à sua aldeia, e Jesus faz como quem vai adiante, eles chamam para que pudesse entrar na casa dele, pois a noite já estava chegando, e um judeu não viajava à noite. Jesus entra na casa dele e vai participar do momento de janta. Quando vai pegando a janta, ele pega o pão, dá a Jesus, e quando parte o pão, o texto diz que Jesus partiu e deu-lhe. Quando Jesus partiu o pão e deu para eles, eles caíram em si e disse: não ardia os nossos corações quando este nos pregava as escrituras no caminho? Ou seja, eles estavam aflitos, o coração estava ardendo, vendo Jesus do lado dele, mas eles não perceberam que Jesus estava do lado dele. As aflições foi tão grande, a decepção foi tão grande que ele não imaginou que era Jesus que estava do lado dele, não tiveram a sensibilidade de perceber que era Jesus que estava do lado dele. Talvez você está vivendo um momento de aflição tão grande que nem está percebendo Jesus do seu lado. Mas a palavra dessa tarde é essa aqui, ó. Deus está do seu lado, a sua aflição que não deixou você perceber que ele estava do seu lado. Mas ele te mostra que ao partir do pão ele está com você. A todo tempo ele está contigo. Ele disse: eu não te deixarei. Eu não vos deixo órfão. Acredite nessa palavra. A sua aflição te bloqueou de sentir a presença dele. Mas o tempo todo ele sempre esteve do seu lado. E creia, a qualquer momento você vai ver o poder, a manifestação dele. E ele dizendo: eu sempre estive do seu lado. Foi as aflições que não deixou você perceber isso. Receba essa palavra, seja abençoado. E minhas aflições, não esqueça, Jesus está do seu lado. Amém?
deixa o like nesse vídeo, compartilhe com seus contatos, deixa um comentário também e para dar relevância a esse canal, tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas seja abençoado em nome de Jesus.